do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, como é que vocês estão? Bem? Achando que a gente iria, essa aula ia ser presencial, né? Mas mais um dia, vamos para nossas aulas vídeo, nossas videoaulas, porque é o jeito, né, mulher? Não posso perder tempo, né, galerinha? A gente não pode parar, temos que continuar, né? Então, assim, como ainda não foram liberadas as aulas presenciais, a gente vai ter que continuar nas nossas aulas remotas. E na aula passada, vocês lembram que eu passei uma atividade para vocês. A gente estava dando a continuação do capítulo, aliás, finalizando o capítulo 6, perdão, gente. E eu observando aqui nas atividades, algumas daquelas atividades que eu já tinha pedido para vocês fazerem, já tinha sido aquelas atividades que para vocês fazerem nas férias, certo? Mas teve alguns que não fizeram. Teve outros que já fizeram, beleza, os que já fizeram. E os que não fizeram, procura fazer, né? Então, assim, peguem o livro de vocês, tá aqui, né? Isso, galerinha, tá aqui. E vamos fazer a correção da página 147, certo? 147 foi a atividade que eu passei para vocês. Tem que estar bem corrido, mas a gente vai tentar fazer o máximo possível, né? Até lá. Eu lembro que antes da gente ir para outras páginas, perdão, falei 147, gente, mas é 143, tá bom? Ó, começa na 142 e vai até a 143. Foram essas duas páginas, primeira, que a gente vai fazer a correção. Primeira questão diz assim, ó. Escreva de forma geral as causas que provocaram as migrações internas no Brasil antes do início do século XX. Aí vocês iam responder, ó. Durante todo esse período, as migrações no Brasil estavam condicionadas aos ciclos econômicos. 2. Cite os principais motivos que transformaram a região Nordeste na principal área da repulsão interna no Brasil. A resposta: problemas naturais gerados pela seca e a falta de investimento econômico que refletem na saúde e na educação. 3. Lembrando, essas duas questões que eu respondi agora, fiz a correção, se vocês tiverem usado outras palavras, mas com o mesmo sentido, sem problema, certo, gente? Dá certo também. Na 143 tem assim, observe a sarge abaixo. Você observa que tem duas figuras. Nessa observação dessas duas figuras, chamado sarge, diz assim, ó, através dessa imagem, indique as causas do êxodo rural no Brasil e as consequências. Vamos ver aqui as causas. Ó. As grandes concentrações de terras por parte de latifundiários e a mecanização motiva a saída do homem do campo para a cidade, que teve como consequência o inchaço urbano e a formação de habitações irregulares como as favelas. A gente já até tinha falado nas outras aulas sobre esse assunto, não foi? Na questão de número 4, vocês iriam apenas marcar o item D, que é o Paraguai, Paraná e Mato Grosso do Sul, certo? Na questão de número 5, tem um mapa do lado, e vocês vão identificar o período histórico e qual o principal motivo de atração para os migrantes. Aí tem, desde a década de 70 a 90, a ocupação da parte norte e central do Brasil, devido a uma nova dinâmica da economia do Sudeste que apresenta sinais de desindustrialização. Foram essas duas, certo? Essas duas páginas. Também eu pedi para vocês darem continuidade na atividade e responderem, porque tinham continuidade do livro, do texto, né? E tinha as atividades que era da página
desde 151 até 162, certo? Vamos ver aqui como foi que vocês responderam. Ainda a correção. Vamos nós. Ia desde a paz 151, gente. Vamos ver aqui. Na 151 foram duas questões. Dizer assim, ó, faça uma relação entre os apogeu e a decadência do ciclo econômico imigrante entre as diversas regiões do Brasil. É a resposta. As imigrações obedeceram o fluxo produtivo e julgaram a formação das diferentes regiões brasileiras, como o ciclo econômico, a região e o seu apogeu econômico atraiu imigrantes, mas quando em decadência sofreu com a imigração. Se usar outras palavras com o mesmo sentido, dá certo também, viu? Questão de número 2. O ciclo da imigração foi muito importante para o povoamento do Brasil. Apresente duas justificativas para essa afirmação. O fluxo de imigração acelerado povoa rapidamente parte do Mato Grosso, Goiás e principalmente Minas Gerais, e a mudança de capital de Salvador para o Rio de Janeiro, ok? Na 52, tem assim, explique a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos em relação à área, à terra e à renda. País, é a resposta, países que desenvolveram suas economias baseadas no acesso binômico entre terra e renda, como os Estados Unidos, têm um desenvolvimento socioeconômico entre os melhores do mundo. No Brasil, a maior parte da população não teve acesso à terra, e num contraste com as elites enriquecidas e etc. Quem acrescentou mais alguma coisa, sem problema, tá bom? Na 4, qual a relação entre a educação e a saúde com o trabalho e renda? O fator renda é um dos mais importantes para o desenvolvimento humano e está diretamente atrelado às condições da educação e saúde, porque uma população é mais capaz e produtiva quando tem acesso a esse serviço, ok? Na 153, gente, faça uma questãozinha, duas, aliás. Você vai observar essa figura e vai responder, ó, que tipo de migração ela expõe? Pela figura você identifica o êxito rural, lógico, né? B. Quais as consequências desse tipo de migração para as cidades? A formação de favela, desempregos e inchaço urbano. Tinha até na outra resposta anterior, né, galerinha? C. Que motivo provocaram essa migração? Os retirantes fugiram dos problemas provocados pela seca, pela desnutrição, pelos altos índices de mortalidade infantil no Nordeste. A questão 2, ela é uma resposta bem grande, você tem que ler esse anunciado, e a resposta é apenas a seca e a mecanização da lavoura. Certo, galera? Na 154, eu vou só acelerar um pouquinho para a gente não perder tempo, tá bom? A resposta do item B é apenas isso, ó. Devido ao momento econômico representado pela industrialização desde a década de 1940. Essa é a resposta. Usaram mais alguma coisa sem problema, dá certo também, né? A B. A construção civil em várias atividades do setor terciário, como o comércio, certo? Na questão 4, o item A da questão 4 é apenas ditadura militar de 1964 a 1985. O B, a repressão política e social e a negação aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. A questão 5, vocês vão responder apenas isso, ó. São os brasileiros que imigraram e decidiram viver no Paraguai. Muitos migraram em busca de terras e novas oportunidades. Outros aproveitaram a construção de
hidrelétricas e Itaitu, onde se estabeleceram as fronteiras devido ao baixo preço de terras paraguaias, certo? Na questão de número 6, apenas o item E, certo? Essa já é a página 155. Na 156 é o item D, a questão 7, o item D. Na questão 8, vai a mensagem que mostra, aí vocês vão ler com atenção essa mensagem, a resposta é apenas isso. A mensagem transmite a participação dos nordestinos em diversas regiões diferentes, atividades econômicas, tendo como migrantes nordestinos um papel fundamental no processo da construção brasileira e etc. Na página 157, gente, questão 9, o item A apenas Sudeste. Você vai observar pelo mapa e através do mapa você vai identificar cada uma das regiões. O item A é Sudeste, o item B é Nordeste e Sudeste. A questão de número 10 é o item B. A questão de número 11 é o item A. A questão de número 12 é o item C. A questão de número 13 é o item A. A questão de número 14 é o item C. A de número 15 é o item D, certo? E a 16 é apenas no verdadeiro ou falso, que A é falso, B verdadeiro, C verdadeiro, D verdadeiro e o item E falso. Na questão de número 17 é o item E, é o correto, certo? Na questão número 18, o item A. Na questão de número 19 é o item E. Na questão de número 20 é o item D, certo? E vocês vão enumerar também, que fica lá nas regiões. Fica 3, 1, 4, 2. Bom? E a última página, a página 21, é apenas o item B, tá certo? Por que eu acelerei, gente? Pra gente fechar esse capítulo com essa correção, que já foram 3 aulas sobre esse assunto. Na questão, aí a gente vai para o capítulo 7, tá bom? No capítulo 7 vai dar o mesmo assunto, só faz aumentar mais algumas coisas, o assunto é o mesmo, falando sobre a população brasileira. O número de população brasileira, sobre a questão da economia, sobre a taxa de mortalidade e natalidade, enfim. Vocês vão ler a partir do capítulo 7, onde fala a população brasileira, desde a página 164. Aí eu botei só um tópicozinho que vocês vão ler. Esse tópico, quantos somos e onde estamos, a população gigantesca. A mal distribuição, o crescimento da população brasileira, a mudança da natalidade, como eu tinha acabado de falar. E quando você lê esse ponto, vocês vão lá para a atividade da página 174 e 175. Só são essas 2 páginas, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só me chamar. E fizemos a correção, né? Que eu queria que a gente fizesse. E vocês vão ler só esse tópicozinho da página 164, que vai até 163, ou melhor, 173. Aí a atividade na página 174 e 175. Ok, galera? Um abraço e até a nossa próxima aula. Bye, bye. Certo?